do acidente de trabalho aí? É. Ah, agora foi, hein? Agora foi. Eu não sei não, hein? Essa também tá legal, hein? Gostei dessa, viu? Gostei dessa, gostei dessa. Essa eu gostei. Pode ser as duas, fechou? Tá na hora, é isso? Tá na hora aí, meu. Olha lá, ó. Olha a bronca que eu tô tomando ali. Essa é boa. Aquela do retrato, você só dá uma cortadinha nos cantos? Ah, tá. O pessoal que faz isso, tá bom. Acompanha aqui no YouTube, nos comentários, Bora, solta. Valendo! É, a gente vai ficar aqui umas 2 horas mesmo. Umba, umba. Olá, queridos alunos, queridas alunas, pessoal que acompanha o nosso Esquenta OAB, preparatório para a primeira fase do 30º exame de ordem unificadora. Olha só, acabamos de fazer a primeira fase. Opa, apitou tudo aqui. Eita, isso, oxi. A primeira fase do 29º exame, e agora já estamos com a preparação da segunda fase do 29º exame e também a preparação da primeira fase do 30º exame. Estou aqui com meu amigo Vinícius Moto. Vini, pessoal, Vini, dá um alô pessoal aí. Dando um alô aí para vocês. Muita satisfação ter a oportunidade de conversar com vocês para a gente começar já a direcionar os nossos estudos para a primeira fase do 30º exame. Pessoal, a saída para o bom êxito na prova é começar os estudos com foco o quanto antes, né? Então vamos aproveitar bem essa oportunidade para a gente conseguir um desempenho bem legal. E nesse primeiro bloco a gente vai conversar sobre direito do trabalho. Maravilha. Lê, direito do trabalho só ajuda? ajustando a gravata aqui, porque, meu, né? Nossa, porque tem que chique, ficar imagina, no meio, né, meu, certinho. Internacional aí, né? Não, porque vieram falar aí que é advogado trabalhista e não sei o quê. Não. Que absurdo isso aí. Sugiro A gente que representa, ó, estica, a gente que os mais representa elegantes. a nova geração da militância prática. Me parece que somos Essa os mais é a elegantes imagem do direito, não? da advocacia trabalhista. Obrigado, viu? Obrigado. Fomos ovacionados aqui no estúdio. Eu fiquei até emocionado agora. Calma, pessoal. Calma. Maravilha, a gente fica emocionado. Me diz uma coisa, pode falar. Direito do trabalho ajuda o aluno na primeira fase? Olha, temos aqui a comprovação, alunos aqui, que falaram o seguinte: já estão arrependidos de não ter escolhido a segunda fase. É verdade. E é verdade. E é verdade. E a gente avisa. Olha lá, ó. O pessoal tá arrependido, vendo? tá vendo? Isso, tá aí, vendo só? E trabalho e processo de trabalho representam 11 questões. 6 questões de trabalho e 5 de processo. Pessoal, brincadeiras à parte, é um grande divisor de águas para a sua aprovação para a segunda fase. A gente sempre fala isso. Com Por toda mais certeza. que você não escolha aí a segunda fase, tá? Então, vamos começar, Vini, a brincar? Vamos nessa. Bora. Vamos dividir, então. São 2 blocos de aproximadamente 25 minutos. Vamos começar com o direito do trabalho, envolvendo o direito individual e coletivo. Aí, depois, o segundo bloco, só processo do trabalho. Meu amigo Vini, já vou levantar uma para você cortar. A gente fez uma preparação, a gente fez bonitinho. É um temaço. Não caiu nessa prova agora, mas sempre cai a questão do grupo econômico. Explica para quem está assistindo, e muitos agora estão começando a preparação para a primeira fase. O que é esse tal desse grupo econômico? E o que o exame de ordem já cobrou e pode cobrar sobre o assunto? Explica aí para o pessoal. Pessoal, grupo econômico é um tema muito importante na nossa área do direito do trabalho, né? E o que tem de significativo, pensando nas suas provas, é que grupo econômico foi impactado pela reforma trabalhista. E dá para dizer, sem medo de errar, a reforma trabalhista não tornou a prova em trabalho mais difícil. Ela até orienta o nosso estudo. Tem caído muita coisa da reforma trabalhista, tá? Então acaba ajudando.
Vamos lembrar, grupo econômico a gente vai observar, vai caracterizar quando estamos reunindo duas ou mais empresas, né? E elas têm uma atuação econômica, vou deixar de maneira genérica, conjunta. Tudo bem? O que a reforma trouxe de importante? Primeiro, a reforma deixou claro, embora isso já estivesse lá na lei do rural, que nós temos grupo econômico, seja vertical, que é o tradicional, uma empresa comandando as outras, ou mesmo horizontal, né? Cada empresa com a sua autonomia e se elas estiverem atuando de maneira integrada, isso é um grupo econômico. Tudo bem? Agora, um ponto forte na questão de grupo econômico é que a reforma deixou claro que não basta a mera identidade de sócios para que se caracterize um grupo econômico. É preciso que haja uma demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses, atuação conjunta das empresas, ou seja, não basta apenas o sócio. Tem que ver na prática essas empresas atuando conjuntamente. Essa questão é bem importante relacionada ao grupo econômico, ok? E Lê, vamos lá. Ainda mencionando reforma trabalhista, o que a gente tem de novidade em relação ao tempo à disposição? Tem coisa importante aí? Esse é outro temaço, né? Vamos começar lá do comecinho. Quando você abrir o artigo 4º, caput da CLT, lá você vai encontrar o conceito de serviço efetivo. E o que é o serviço efetivo? É o tempo à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Portanto, veja, eu sempre brinco em sala de aula. Se eu bati o cartão e eu estou coçando dentro da empresa, mas eu estou à disposição do empregador, isso tem que ser pago. E se eu ficar coçando 10 horas, ainda eu vou ter um coçamento extra qualificado, porque eu vou receber um adicional de hora extra ainda sobre esse período, porque eu estou à disposição do empregador. É lógico que a reforma trabalhista, que veio num viés empresarial, não ia deixar isso de lado. Não ia deixar barato, e né? ia trazer exceções. Então, toma cuidado lá com o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, fruto da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. E lá você vai encontrar diversas exceções. Rol exemplificativo de hipóteses antes do começo da jornada e após o fim da jornada que eu não considero mais como tempo à disposição do empregador. O que você encontra lá? Quando o trabalhador busca proteção pessoal, más condições climáticas, se ele fica estudando, religião, lazer, redes sociais, alimentação e troca de roupa uniforme. 2 comentários aqui. Qual que é o exemplo que mais caiu no exame de ordem, Vini? A religião. Eles sempre colocam culto ecumênico. Então, terminou a jornada do cara, tem lá um culto ecumênico facultativo, ele fica 1 hora depois desse culto ecumênico. Depois ele entra com reclamação trabalhista, bota no pau a empresa, pedindo esse período como tempo à disposição do empregador. Não é, porque o parágrafo 2º acaba excluindo. Agora, toma cuidado com uma pegadinha clássica, que o OAB ainda não explorou bem, o concurso já fez. Troca de roupa uniforme, presta atenção. Se houver uma obrigatoriedade, se essa troca for imposta pela empresa, como, por exemplo, equipamento de proteção individual, EPI, aí o período será computado. Porque eu vou ter que ficar um tempo antes e um tempo depois, trocando isso, e isso vai ser um tempo à disposição. Agora, se eu estou trocando para ficar cheirosinho, bonitinho, aí é com você, etc., aí tudo bem. Aí é facultativo, aí não computa. É isso. Vini, esse sempre foi um assunto que caiu. E eu acho que o exame de ordem cobrou esse assunto, né? Essa questão de horas itinerary. Muito aluno tem curiosidade de saber. Primeiro, explica. O que são as horas itinerary? Explica para o pessoal. São dúvidas. O que a reforma trabalhista modificou e trazendo para o direito previdenciário se o acidente de trabalho em itinerary continua ou não. Aí você fala, Leone, você está viajando. Imagina. Hoje está falando de reforma da Previdência, você está meio louco com a notícia, etc. Não, porque cai um pouquinho de previdenciário relacionado com a área trabalhista. Perfeito, Explica, Vini, horas em itinerary, como é que funciona hoje? Pessoal,
Bastante atenção no que eu vou explicar, porque a gente vai segmentar a exposição no tempo. Beleza? Antes da reforma trabalhista, na hipótese em que o trabalhador estava fazendo o seu trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa, em um transporte fornecido pelo empregador para um local de difícil acesso ou não servido por transporte público, nessas hipóteses bem restritas, o tempo em que ele ficava dentro desse transporte era considerado na sua jornada. Tudo bem? Aí vem a reforma trabalhista e altera isso de maneira significativa. Hoje, a redação do parágrafo 2º do artigo 58, se você estiver anotando, você escreve aí, parágrafo 2º do artigo 58, deixa certo, deixa claro que, em nenhuma hipótese, o tempo em que o trabalhador está se deslocando vai ser considerado dentro da sua jornada de trabalho. Mesmo que ele esteja no fretado, mesmo que ele esteja no fretado. Então, podemos dizer que a reforma trabalhista elimina aquela previsão geral de horas em itinere. Então, é importante você saber que se o trabalhador estiver no fretado e se perguntarem se esse tempo vai ser computado, você tem que dizer não. Hoje, você responde que não. Beleza? Tá? Então, estou lá no fretado, fiquei ali 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Quer dizer que se eu trabalho 8, passei a trabalhar 10 aquele dia? Não computa. Legal? Guardamos essa ideia? Pois bem. Então, quando saiu essa mudança, o pessoal já começou, mas será que isso vai afetar aquela ideia do acidente de trajeto previsto na legislação previdenciária? Saiu horas em itinere, então, se o trabalhador sofreu um acidente, indo ou voltando do trabalho, não vai mais ser acidente do trabalho? Opa, uma coisa, outra coisa. Tá? A legislação previdenciária não foi alterada. Antes mesmo da reforma trabalhista, o acidente de trajeto jamais dependeu dele acontecer em um transporte da empresa. Jamais. A pessoa está indo a pé para o trabalho, foi atropelada por um vaso da galáxia que veio caindo. Tudo bem, não tem acidente. Problema. Não importa, se você está no transporte da empresa, a pé, sofreu acidente no trajeto, é acidente do trabalho e continua existindo essa figura, mesmo não tendo mais as horas em itinere. Não confundir esses institutos. Tudo bem? Beleza? Tanto que caiu no exame de ordem o acidente do horário do almoço. Quando você fizer provas anteriores, o caso era o seguinte, era uma hora do almoço, a pessoa foi atravessar a rua, foi atropelada. Acidente de trabalho, no caso. Então, a proteção previdenciária continua. Vamos fazer um convite para quem nos assiste, nos acompanha no YouTube, pode mandar seu comentário, sua dúvida, etc. Que a gente está ao vivo, e ao vivo a gente vai responder para quem está acompanhando no YouTube. Tem o pessoal aqui acompanhando, pode mandar para a gente, eu estou acompanhando, por isso que toda hora eu estou olhando para baixo, porque a gente está com o iPad e com o meu celular ao vivo aqui acompanhando no YouTube. Para quem manda comentário para a gente, etc., pode mandar que a gente está aqui acompanhando. Vini, aí você levanta para eu cortar agora. Que tema que eu falo? Tema que a reforma trabalhista finalmente veio disciplinar, e a gente já via isso antes mesmo da CLT trazer esse tema. Um tema importante. Aliás, até me dá saudade da época que eu tinha isso. Teletrabalho. Lê, como funciona o teletrabalho hoje? E uma coisinha. Dá para entender que no teletrabalho significa necessariamente que você está em casa? É isso mesmo? Ou isso é uma confusão, clássico, hein? Né? Vamos resolver isso? Pessoal, vamos lá. Olha só, teletrabalho. Esse é um assunto que não só o Brasil, o mundo inteiro vem estudando. Leone, eu não quero saber do mundo. Já não basta o que tem no Brasil, já é muita coisa, já basta o Brasil, realmente fica tranquilo. Vamos lá, em relação ao Brasil, para quem está anotando, vale a pena você dar uma lida nos artigos 75A a 75E. Artigos 75A a 75E da CLT. Beleza. O que é importante? Opa, agora sim, ó. Opa, tava achando meio quieto? Aí. Juro, eu tava pegando, ele tá começando a chorar já. Não. Falei, ninguém tá prestigiando a gente, ninguém tá falando nada, ninguém tá curtindo. Força. Agora a Luna com aí, olha só. Ju Fashion, obrigado. Boa noite.
melhores professores. Obrigado. A gente fica agora sim. Nossa, Juro que eu agora estava sim. entrando em estado de depressão. Eu estava ficando agora bem deprimido. Agora sim a gente fica aí emocionado. Muito obrigado. Voltando aqui no teletrabalho, vamos lá. Qual é a ideia básica, pessoal? É uma espécie de trabalho à distância. Presta atenção no seguinte. Todo teletrabalho é um trabalho à distância. Só que nem todo trabalho à distância é um teletrabalho. Então, além de você memorizar que é um trabalho à distância, qual é a característica na questão que você vai ter que olhar? Tem que ter utilização de tecnologia. Então, daí que vem o nome teletrabalho. O teletrabalho nada mais é do que um trabalho à distância com utilização de tecnologia. Então, a questão vai colocar lá e-mail, iPhone, iPad, iPin, sei lá o quê. Vai colocar lá a ferramenta eletrônica. Muito bem, beleza. Só que aí surgiu a dúvida que o Vini falou. Quando eles regulamentaram agora com a reforma, o teletrabalho, por ser um exemplo espécie de trabalho à distância, precisa ser todos os dias fora da empresa? Não. Qual é a caracterização? Tem que ser um trabalho prestado preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente fora. É lógico, eu recebi muito assim no meu Instagram. Ah, mas e se for exclusivamente fora? Está dentro. Tudo bem. Entende ou não? Não. O exclusivamente fora está dentro do preponderantemente fora. Porque vai ser preponderantemente fora, porque sou exclusivo. Agora, vamos imaginar que eles colocam assim, durante a semana, a pessoa trabalhava 5 vezes. 3 dias fora da empresa e 2 dias dentro da empresa. Fechou. Preponderantemente fora. Agora, e se for ao contrário? Aí não. 3 dias dentro e 2 dias fora. Aí é preponderantemente dentro. Aí não cabe. Outro assunto, Vini, que também caiu e você não pode errar essa questão. A troca de regime ou sistema de trabalho. Então, o que pode acontecer? Eu trabalho presencial, muda para teletrabalho. Outra situação. Eu trabalho telepresencial e mudo para presencial. Então, vamos lá. Ainda no mundo, pessoal, qual é a regra? É trabalhar presencial ou teletrabalho? Presencial. Então, presencial é a regra, teletrabalho é a exceção. Se eu estou mudando da regra para a exceção, o empregado tem que concordar. Tem que ter mútuo acordo. A gente sabe que na prática é de fachada, mas pouco importa a prática. Para a prova, mútuo acordo. O empregado tem que concordar. E aí a lei fala, tem que ter registro em aditivo contratual. A lei não diz aonde. Então você pode anotar na carteira? Pode. Pode fazer o documento escrito em apartado? Pode. Agora, e o inverso? Se for do teletrabalho para o presencial, é da exceção para a regra. A empresa pode impor. Entende ou não? Pode ser unilateral. Só que veja, se a empresa está impondo, tem que ter um tempo mínimo de adaptação. E qual é o tempo mínimo de adaptação, pessoal? 15 dias. Memoriza, metade do mês. Muito bem. Mandaram assim no Instagram. Os 15 dias são úteis ou corridos? Corridos. Lembra que a regra de dias úteis é lá do direito processual. No direito material, se a lei não fala nada, os dias são corridos. E tem que ter também registro em aditivo contratual. Cuidado, do presencial para o tele, não precisa de tempo de adaptação. Por quê? Porque o empregado está concordando. Ele pode começar, inclusive, no mesmo dia. Beleza, Vini? Maravilha. Vamos ver. Opa, agora sim. Teve até coraçãozinho. Bombando aqui, pessoal, vamos lá. Erival Carneiro, boa noite. Karen Melo. Keila Fonseca, do escritório, ó. Olha que Erinaldo maravilha, hein? Bento, Daphne, amo vocês. Opa, irei na sua balada. Você sabe que eu estou organizando uma festa dia 10 de agosto. Vamos parar a Vila Madalena. São Paulo. O Alok que me espere. Rumo ao Alok. É isso aí. Ele que fica da bobeando. Vila Madalena para o mundo. Né, pessoal? É. Em breve estarei no Tomorrowland, Ibiza. Uau. Leone, hein? menos. Eu Vamos acostumado voltar com aqui. Raça Negra, agora Vamos tô aprendendo umas palavras voltar. diferentes. Flávia Juliana, Natanael Rocha, aula top, Matheus.
Obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo de coração. Legal. Vini, vamos ver o nosso próximo tema? Vamos lá. Olha só, Nossa, hein? cobraram PDV. E você colocou aqui distrato, e a gente definiu juntos aqui. Distrato. Vini, o que é o distrato? O que é isso aí? E como que isso pode cair no exame de ordem? Que é isso aí? A reforma trabalhista falou desse distrato, Pessoal, porque isso aqui o é trabalhor importante. encheu o saco aqui sobre esse assunto ou não? Tinha. Explica pro pessoal aqui que eu vou Antes da acompanhando. reforma, como funcionava? O trabalhador falava assim, quer saber? Não estou mais gostando de trabalhar aqui. O que ele tinha à disposição? Ele poderia pedir demissão, simplesmente, né? Graças a Deus, no Brasil, você é livre para trabalhar e deixar de trabalhar. Só que ele tinha uma outra ideia. Ele tinha um plano que era assim, chega no empregador e fala, me manda embora sem justa causa, faz favor? Porque aí ele vai ter acesso ao seguro-desemprego, tal, saque do FGTS, e o empregador falava, tá, lindão, pede demissão. Se eu te mandar embora sem justa causa, tem a multa do FGTS que eu tenho que pagar. Aí o trabalhador falava, tudo bem, eu devolvo. Professor, que coisa feia. Pois é, a reforma trabalhista colocou fim nessa brincadeirinha aí. Perfeito. E agora é o seguinte, o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico considera válidas manifestações de vontade das duas partes colocando fim à relação de emprego. Tudo bem? Então o trabalhador pode falar, olha, não quero mais, a empresa fala, não quero mais. Tudo bem? Isso vai caracterizar o quê? A figura do distrato. É a extinção da relação de emprego pela manifestação de vontade das duas partes, tá? Quiser dar uma lida nesse tema, anota aí o artigo 484A da CLT, tá? É bom conhecer, né, esse normativo e eu já vi perguntarem isso em questão questão de múltipla escolha, um ponto importante dentro do distrato. Qual que é a questão importante? O que diz respeito às verbas rescisórias no distrato. Tá? Então, vamos guardar duas linhas centrais. Você vai ler todo o artigo, né? Mas tem duas linhas centrais. Primeiro, anota, nós, no distrato, dividimos a metade, paga metade do aviso prévio indenizado, metade do aviso prévio indenizado e também metade da indenização, multa do FGTS. Metade de 40% vira 20%, tudo bem? Metade do aviso prévio indenizado e da multa do FGTS. Além disso, ponto importante que eu já vi perguntar em múltipla escolha. Em relação ao FGTS, no distrato você saca apenas 80%. Tudo bem? 80% do que está lá depositado no FGTS. Legal. Lê, vem cá. Você estava dando uma palestra mais cedo e me parece que você mencionou alguma coisa sobre negociado, sobre o legislado. Como é que foi essa história, hein? É isso aí. Estamos chegando aí nos últimos 3 minutos do primeiro bloco. E hoje o dia foi corrido. Acordei às 4 da manhã hoje, preparei a palestra, 3 horas e pouco de viagem até Avaré. Aí sim, hein? 1h30 de palestra, ainda fiquei lá com o pessoal, peguei o carro, voltei, ainda passei no escritório e vim direto para cá. Depois o pessoal fala que é sorte. E o seu Deus intervalo ilumina entre a jornada? diferente. E o seu intervalo de jornada? Você foi beneficiado, tem uma genética diferenciada. Uhum. Não adianta, né, pessoal? É a ralação de peito, né? É isso que leva a gente a conquistar as coisas, mas garanto, vale muito a pena, tá? Bom, sobre esse assunto, olha só. Vini, mandar um abração aqui só. Entrou aqui, ó, acabou de entrar. Natanael Rocha, boa noite, professor. Teve um que mandou, que acabou de entrar. Nivaldo, boa noite. Yasmin, boa noite, beleza? Pessoal, e a Elisama também mandou coraçãozinho. Bom, pessoal, sobre direito coletivo do trabalho, nesses minutos finais, nós temos duas grandes preocupações. O princípio do negociado sobre o legislado ou a prevalência do negociado sobre o legislado. Isso está, vale a pena dar uma lida, nos artigos 611A e 611B da CLT. Artigos 611A e 611B da CLT. Basicamente, qual a ideia? Tirando o núcleo que está na Constituição, os direitos trabalhistas mínimos lá, artigo 7º a 11 da Constituição. Em tese, tudo que está abaixo da Constituição
pode ser objeto de negociação. E quando eu falo objeto de negociação, é porque o trabalhador sai lascado nessa história. Não vai ser uma negociação benéfica para ele. Vai ser para suprimir ou reduzir direitos. Então, como que o exame de ordem já cobrou? Eu lembro bem da questão. Era uma questão falando de fundo de garantia, e a negociação coletiva atropelou a alíquota do fundo de garantia, que é de 8%. Não pode. Porque o 611B fala que a alíquota de fundo de garantia, se a negociação coletiva dispor, o objeto será lícito. Então não pode. Agora, pode ser que caia alguma coisa que não esteja lá. Exemplo que eu dei hoje na palestra. Fracionamento de férias em 3 períodos não tem a proibição no 611B. Então, pode ser que uma negociação coletiva, por exemplo, estipule um fracionamento em 4 períodos, em 5 períodos, em 6 períodos. Não estou dizendo que eu concordo, mas seria possível pelo sistema? Seria possível. Entende qual a ideia? É a negociação coletiva atropelando a lei. Só não pode atropelar o que está na Constituição, mas o que está abaixo da Constituição pode ser objeto de negociação coletiva. Vini, vou levantar para você cortar rapidinho. Caiu no exame de ordem. Pode ser que para uma categoria, por exemplo, hoje, eu falei para os comerciários. Poderia ser outra categoria. Eu tenho uma convenção coletiva e um acordo coletivo. A convenção coletiva bombando de direitos. E o acordo coletivo bombando também de direitos. Só que aí eu comparo, eu falo assim, convenção coletiva é um pouco mais benéfica. Dá um adicional, sei lá, de 80%. E o acordo coletivo dá de 70%. Eu aplico o princípio da norma mais favorável, não é isso? Explica para o pessoal. Poxa vida. Bem, o princípio da norma mais favorável, que é a base do direito do trabalho, pensado lá no princípio da proteção, no novo Brasil moderno, está excepcionada nessa questão trazida pelo Lê. Por quê? O artigo 620, anota aí, 620, hein? O artigo 620 da CLT deixa certo o seguinte: o acordo coletivo de trabalho sempre, às vezes, professor, sempre é todas as vezes, sempre prevalecerá em face da convenção coletiva de trabalho. Então, no exemplo do Lê, se o acordo coletivo prevê um adicional inferior ao da convenção, lascou, neném. Aplica o acordo coletivo porque é sempre afastando aí esse princípio tão importante na nossa área. Virem isso, né? Primeiro bloco foi para o limbo, como se diz. A gente faz uma pausa e volta com o segundo bloco com processo de trabalho. Não sai daí. Até lá! E aí, gente linda de meu Deus, tudo certo? Para o nosso segundo bloco, falando de processo, trabalho, tema também muito importante na sua prova. Quantos alunos a gente não encontra depois da primeira fase e fala assim: professor, fui muito bem de processo, trabalho. Professor, gabaritei trabalho em geral. Então, pessoal, atenção nas dicas, porque isso aqui com certeza vai agregar no êxito para a sua primeira fase. E vou trazer
um tema, nossa, super presente na nossa área, né? É um tema já tradicional, mas vive aparecendo, então a gente precisa conhecer com detalhe. Lê, explica para o pessoal a ideia que a gente tem, característica da nossa área, do ius postulante. Vamos lá. Vini, é um temaço, já caiu trocentas vezes, pode cair tanto em processo de trabalho quanto em ética, porque eu estou falando de capacidade postulatória, que é aquela aptidão para postular em juízo. Beleza. Esse ius postulante ele está previsto, para quem está anotando, nos artigos 791 e 839, a linha A da CLT. Artigos 791 e 839, a linha A da CLT. Especialmente o 791. Beleza. O que é o ius postulandi de maneira bem simples? É a possibilidade de postular pessoalmente no judiciário trabalhista sem advogado. Só que toma cuidado com um detalhe. É muito comum o aluno falar, eu sei o que é o ius postulandi. É o direito do trabalhador botar no pau sem advogado. Está incompleto. Porque o ius postulandi também é assegurado a quem? Ao empregador. Então o ius postulandi, isso já caiu no exame de ordem. O ius postulandi é assegurado tanto aos empregados quanto aos empregadores. Então, empregados e empregadores gozam de ius postulandi. Tentar com a lei aberta é o caput do artigo 791 da CLT. Só que não cai só isso. O que a lei fala? Que o ius postulandi poderá ser exercido até o final. Aí vem a dúvida. O que significa até o final? Até a sentença? Até o TRT? Até o TST? Até o Supremo? Até o Vaticano? Até a OIT? Até Deus? Até o final. O trabalhador, Deus ama o trabalhador. Então vai até Deus. Não é assim. Então, para resolver esse imbróglio, o TST soltou uma súmula. E é essa súmula normalmente que cai. É a súmula 425 do TST. Súmula 425. E o que fala essa súmula, pessoal? Presta atenção. Quem está com ela aberta. O ius postulandi, previsto no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos TRTs. Então, eu tenho uma limitação nas varas do trabalho e nos TRTs. E aí, presta atenção. Está lá, vírgula. Não alcançando. O que não alcança? Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Repetindo, o que o ius postulandi não alcança? Ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Então, memoriza. O ius postulandi vai até o TRT. Só que nesses casos, que eu falei para vocês, precisa de advogado. Tá claro? Súmula 425 TST. Exemplo clássico, né, Viri? O recurso ordinário, aquele básico, se o processo começou na vara, cabe os postulandi. Aí o próximo recurso é o revista, precisa de advogado. Mas, se o processo começa no TRT, como já caiu, do acórdão cabe recurso ordinário, que é o primeiro recurso. Como esse RO é julgado pelo TST, eu preciso de advogado. Entende ou não? Então, se o RO é julgado pelo TRT, cabe aos postulandi. Mas, se o RO for julgado pelo TST, eu preciso de advogado. Tá claro o raciocínio? Vini, temaço para qualquer advogado trabalhista. Uhum. Quem escolher trabalhista vai fazer muita audiência trabalhista. Vini, eu queria que você explicasse para os alunos. Primeiro, tem um tal de preposto aí. O que é isso aí? Quem que é esse preposto? E o que a reforma mudou? E se a parte falta em audiência? Meu Deus. O que acontece e agora? E o que a reforma mudou? E eu vou acompanhando o pessoal aqui no nosso querido YouTube. Olha, tema importantíssimo
para a primeira fase. Por quê? Porque a audiência está entre os temas de maior incidência. E aí, lembra que eu te falei no bloco anterior? A reforma acaba ajudando, porque muitas vezes nos temas de grande incidência, a banca pergunta aspectos inovadores da reforma e é razoável, você tem que estar antenado, atualizado. Bem, nesse cenário, uma coisa bem importante, em relação ao preposto. O que há de novo com a reforma trabalhista, e agora não há mais dúvida? Na CLT consta expressamente que o preposto não precisa ser empregado da reclamada. O preposto não precisa ser empregado da reclamada. Tudo bem? Não precisa. O que ele precisa? Basta que ele tenha conhecimento dos fatos. Tudo bem? Isso é uma diretriz nova da reforma trabalhista. Até acaba conflitando com uma súmula mais antiga, não vou trazer ela agora para não trazer confusão, mas guarda a nova diretriz. O preposto não precisa ser empregado. Pode ser? Pode. Precisa? Não. Entendeu a diferença? Legal. Então, o preposto não precisa. A reclamada pode se representar ali por um preposto que não é seu empregado, tudo bem, normal, basta que ele tenha conhecimento dos fatos. Além disso, em relação à ausência das partes nessa audiência, pensando na audiência inaugural, na audiência una, aqui também tem coisas bem importantes, tá? Primeira coisa, na ausência do reclamante, a medida do juiz será o arquivamento do processo, tá? O reclamante, o autor, ele não foi nessa audiência, o juiz vai arquivar o processo. Ou seja, vai extinguir aquele processo sem resolução do mérito. Mas, além disso, ele condenará o reclamante ao pagamento das custas, ainda que o reclamante seja beneficiário da justiça gratuita. Mesmo assim, ele será condenado ao pagamento das custas, a menos que em 15 dias ele comprove que sua ausência tinha um motivo legalmente justificável. Tudo bem? Mas sacou? Então, a princípio, vai arquivar e condenar ao pagamento das custas. Anotamos, entendemos, agora tem mais. O recolhimento das custas é condicionante para ele entrar com uma nova ação. Não para aí. Então, não é só condena, nunca vou pagar, quer saber? Não vou pagar isso nunca. Não. O recolhimento das custas é condicionante para ele entrar com um novo processo. Entendeu? Como é significativa essa alteração? Tem que recolher. E agora, em relação à ausência da reclamada, tem detalhes? Tem detalhes, tá? Uma coisa importante para a gente verificar é o seguinte: não foi o representante da empresa, não foi o preposto, mas está lá o advogado na audiência. Nesse caso, a CLT deixa claro que o juiz, estando presente o advogado, deve receber a contestação e os documentos eventualmente juntados, tá? Isso vai fazer parte do processo, ok? Dá uma anotada, anota aí o artigo, para ler os dois, o 843 e 844 da CLT, tá joia? 843 e 844 da CLT. E, Lê, a gente chegou a pincelar essa ideia, mas traz para a turma, em detalhes, como está funcionando o benefício para aquele que não tem condições de arcar com o processo. Perfeito. Manda bala? Antes de eu trazer o benefício jurídico, vamos beneficiar os alunos do YouTube. Nossa. Não é isso, né? Opa, olha então, lá. mandar um abraço aqui pro pessoal do YouTube. Olha, muita gente, e a gente entende, aguardando o dia 26 o resultado definitivo, olha, de coração. Vitória, a gente está hein? torcendo pela aprovação de todos, pela anulação. A gente entende, pessoal, a angústia, né? Eu respeito muito todos vocês, porque a gente sabe o que é estar nessa situação, né? Depender de uma, de duas. Então, a gente tem total respeito e total carinho por vocês. É lógico que a gente queria que vocês, todo mundo passasse, todo mundo na segunda fase, e todo mundo fosse advogar. O pessoal perguntou do Marquinhos, o Marquinhos está de férias. Quem pode? Ele está exercendo o direito constitucional às férias. Não é isso? Ele está lá
Vocês estão acompanhando aí, mandando fotos da Europa, etc, etc. Mas semana que vem ele está com a gente. Um abração, Marquinhos aí também. Faz parte da equipe. Aqui eu, Vini Marquinhos aqui, professores de primeira e segunda fase do exame de ordem. Então, só para colocar que ele está voltando semana que vem. Vai estar com a gente também. Maravilha. Estão elogiando bastante, Vini, gostando muito. Fico muito feliz. Pessoal de Carapicuíba, um abração para vocês. Show de aula. Pode postar, por favor, cidade e estado. Qual a cidade que você está assistindo? Qual estado? Manda like, manda... Vamos interagir, né? Porque a gente acaba também participando. Vamos lá, vamos falar um pouco de benefício. Primeira coisa, pessoal. O que é o benefício da justiça gratuita? Bem simples. É a isenção de custas e despesas processuais. O benefício, ele é dentro do processo. É curioso porque a assistência é maior. E o benefício é lá dentro. Então, isenção de custas e despesas, benefício. Para quem está lendo, vai estudar o quê? O artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Primeira informação importante, para não ter dúvida nenhuma. Hoje, zero dúvida. Ambos poderão ser beneficiários, tanto o empregado quanto o empregador. Empregado poderá ser beneficiário e empregador também poderá ser beneficiário. Agora, eu entendo que faz mais sentido numa questão perguntar para o trabalhador, que é normalmente quem pede embora, né? Que é o usual. E o que a lei fala? Eu vou levantando para vocês cortarem. Toma cuidado. A concessão do benefício é obrigatória ou facultativa? Facultativa. Quem está com a lei aberta, ele fala, é facultado aos juízes e tribunais. A concessão é facultativa. Segundo ponto, qual é o momento do processo que o benefício pode ser concedido? Pelos juízes e tribunais do trabalho de qualquer instância. Nossa, então eu posso pedir o benefício no TRT? Posso? Posso. Posso pedir o benefício no TST? Posso. Juízes e tribunais do trabalho de qualquer instância. É normal a gente pedir o benefício, então o juiz conceder a requerimento da parte. Pegadinha que já caiu. É possível a concessão do benefício de ofício? É possível. Ele fala de ofício ou a requerimento da parte. Agora, qualquer trabalhador tem direito ao benefício, pessoal? Não. Ele tem que ganhar até um teto, não é isso? Ele tem que ganhar até quanto? Até 40% do teto previdenciário. Até 40% do teto previdenciário. Arredondando, está em 5.800 e pouco agora com a atualização. Só para não se preocupe em memorizar exato. Teve aluno que mandou com a vírgula, calculado, nada disso. Calma, não é só nada disso. É só, tá eles vão colocar ou menos ou mais, tá? Mas está 5.800 e pouco, só para você ter ideia. E qual que foi uma grande inovação da reforma trabalhista? Que o Marquinhos não nos ouça. Porque é o posicionamento dele. E eu particularmente, nesse ponto eu concordo com a reforma. O que a reforma falou? Para ser beneficiário, a parte tem que comprovar a situação econômica que justifica a concessão. É algo que eu particularmente, eu acho que tem que ter o cuidado que tem área civil. Não precisa fazer uma comprovação nossa, DNA, não é isso? Mas para fazer jus ao benefício, tem que o quê? Tem que comprovar a situação econômica, a situação financeira. Dá uma lida, artigo 790, parágrafos 3º e 4º. Vini, enquanto estou acompanhando aqui no Damásio, vamos levantar mais uma para vocês. Excelente. Olha, temaço. Como que é o nome do salário do advogado? Honorários advocatícios. Vini, fala dos honorários advocatícios sucumbenciais para o pessoal que eu estou acompanhando aqui. Pessoal, manda mensagem no YouTube lá. Pessoal, esse tema é fundamental na primeira fase. Quando você for fazer segunda fase em trabalho também vai ser fundamental. Então já anota aí o artigo 791A, A maiúsculo, tá? 791A da CLT, 791A, esse A é maiúsculo, 791A da CLT, que veio disciplinar os honorários advocatícios sucumbenciais, ok?
Existe uma situação anterior à reforma trabalhista que ela restringia esses honorários a situações muito específicas, né? Você vai encontrar isso naquela súmula que hoje está conflitando com a nova diretriz, que é a súmula 219, era uma situação restrita. Agora, com 791A, a presença dos honorários agora ela é generalizada, muito adequado. Afinal, nós estamos exercendo ali a defesa dos interesses do nosso cliente, nada mais justo que também tenha a remuneração decorrente desses honorários. Maravilha, né? E nisso a reforma acertou, tá joia. Agora, o que é importante você memorizar? Talvez por uma questão de equidade, porque todo advogado trabalhista é milionário, talvez seja isso, né? Talvez seja a equidade. Os parâmetros para fixar os honorários são distintos, tudo bem? Isso é fundamental. Por quê? Guarda uma ideia. Nós receberemos esses honorários num percentual entre 5% e 15%. Entre 5% e 15% do valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico, do valor atualizado da causa, mas o que eu preciso que você memorize é o percentual. Entre 5% e 15%. Por quê? Porque esse percentual é diferente do percentual que é concedido naqueles ramos da justiça menores, com menos desenvolvimento, né? Então, que lá não chegaram à luz ainda. Ainda não. Estão nas trevas. Coitados. Muito Eles bem. têm grande dificuldade de conciliar a ideia de direito com justiça, coisa que a gente faz, ó, há décadas. Coitados. Estão chegando, né? Estão evoluindo. Então, a gente tem que respeitar, né? De toda sorte, nesses ramos menores, onde os advogados também não têm o nosso padrão remuneratório. Não tem. Os honorários são mais altos, coitados. Lá entre 10 e 20. Tá? Então, memoriza aqui para nós como somos e quem vai passar na área trabalhista se tornará milionário. Os nossos honorários aqui é entre 5 e 15. Tá? Guarda aqui 5 e 15, porque tem pergunta que às vezes eles misturam. Colocam 5 e 20. Opa, não. A diferença é de 10 pontos percentuais. No nosso e lá no CPC. 5 e 15, 20 e 10. A diferença tem que ser de 10 pontos. Se você pegar uma questão que tem uma diferença de 15 pontos ou de 5, tem algo errado. Tudo bem? Beleza? Guardamos, então, de 5% a 15%, uma vez que a gente já nem precisa tanto de dinheiro assim, porque a gente já tem um monte. Não é verdade? Já tem um monte. Isso aí. Ficar preocupado com Pra essa quê? bobagem. Desapega. Exatamente. Né? E já que a gente pincelou honorários advocatícios sucumbenciais, Lê, honorários também pode aparecer em um outro cenário, relacionado àquele que vai contribuir para a convicção do magistrado, produzindo as perícias. Perfeito. Como fica esse tema, hein, Lê? Vamos lá. Primeiro, vamos só mandar um abraço. Olha só. Natanael, de Fortaleza, Ceará. Esther, de Cuiabá, Mato Grosso. Delane, de Itabuna, Bahia. Quem mandou mais? Fernanda, de Montes Claros, Minas Gerais. Podem mandar, pessoal. Manda para a gente a localidade. Pessoal do Brasil inteiro aí acompanhando o nosso evento. Bom, honorários periciais. Para quem está lendo, vale a pena dar uma estudada no artigo 790, letra B da CLT. Artigo 790, letra B da CLT. Vamos dar um passo para trás. Existe perícia na Justiça do Trabalho? Sim ou não? Sim. Quais são os casos clássicos? Quando pede insalubridade, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, quando tem acidente de trabalho, doença ocupacional, alguma perícia contábil mais complexa, perícia, beleza. O perito não vai trabalhar de graça, pessoal. Não é ajuda ao próximo, não é altruísmo, ele vai querer receber. Muito bem. Quem que paga a conta? O que falava antes da reforma? E continua igual. A parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, presta atenção. Quem que paga os honorários periciais? É a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Qual é a pegadinha clássica do exame de ordem? Eles colocam lá. É a parte sucumbente no resultado final do processo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com o final. Tem a ver com a perícia. Então, memoriza assim. O que perde a perícia, paga. Leone, peraí, não entendi.
Se o trabalhador fizer 10 pedidos, ele ganhar 9. E se ele perdeu o adicional de insalubridade, ele que paga a perícia, porque ele perdeu a perícia. Então, ele que paga os honorários periciais. Só que antes, era salvo se essa parte for beneficiária da justiça gratuita. Como que fala agora o texto? Ainda que beneficiária. Então, agora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, é a parte que perdeu que paga. Mas, Leone, então a União não pode pagar? Até pode. Mas a gente vai fazer uma varredura para ver se o trabalhador tem alguma coisa para receber, ainda que em outro processo. Deixa eu ver se eu entendi. Se ele entrou com uma ação de cobrança na área civil, tá para pipocar um valorzinho lá, já era. Vão pegar aquele valor lá para pagar o quê, pessoal? Os honorários periciais. Entende ou não? Muitos entendem que esse dispositivo ele é inconstitucional, porque, lógico, ele está obstando, de certa forma, o pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Mas, para a prova, não vamos nem entrar nesse mérito. Para a prova, é o que diz o artigo 790, letra B da CLT. Vini, é um temaço, né? Depósito recursal. Primeiro que o pessoal tem muita dúvida do que é isso. O que é isso aí? Porque cai na área trabalhista, porque você não tem na área civil. E o que a reforma trabalhista trouxe de destaque aí para a gente falar sobre o depósito recursal? Temaço essa aqui. Pessoal, observa o seguinte, né? No processo do trabalho, um dos pressupostos recursais objetivos diz respeito ao depósito recursal. Então, quando a gente está pensando na figura do preparo, sem referência à música popular brasileira alguma, tá? Pensando em preparo apenas, né? Ok? Nós temos que pensar em custas mais depósito recursal, ok? Depósito recursal, ele será exigido quando o empregador for condenado em valores pecuniários, tá? Ele tem um cascalho ali para pagar, tem um faz-me rir ali, tudo bem? Valores pecuniários, vamos partir desta ideia, ok? E o depósito recursal ele tem por finalidade, uma vez que o empregador está recorrendo, já antecipar certo crédito para ficar mais fácil para o trabalhador levantar, se for o caso. Então tem que fazer um depósito de certa quantia em dinheiro para recorrer. Tudo bem? Nesse tema é importante você anotar aí a súmula 128 do TST, que vai dizer o seguinte, ó, se o depósito recursal está buscando garantir o juízo, você só faz o depósito recursal até atingir o valor da condenação. Não vai ficar fazendo vários depósitos se já atingiu o valor da condenação. Tudo bem? Essa é uma súmula clássica, a súmula 128. Agora, importante destacar aspectos que a reforma trouxe em relação ao depósito recursal. Isso você encontra lá no artigo 899 da CLT. Primeiro, tem um cenário em que esse depósito recursal vai ser feito pela metade. Pela metade, para entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos. Estão notando? Entidades sem fins lucrativos. Empregador doméstico. Entidades sem fins lucrativos. Empregador doméstico. Microempreendedor individual, MEI, né? Microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, repetindo, voltando, entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Essas figuras efetua um depósito pela metade. Tudo bem? Agora, temos cenários novos de isenção também. Estão isentos de efetuar o depósito recursal as entidades filantrópicas. Deposita nada. Entidades filantrópicas.
0 de depósito. Ok? Além das entidades filantrópicas, também temos aqueles que são beneficiários da justiça gratuita. Não deposita nada, os beneficiários da justiça gratuita. Além disso, a reforma também menciona as empresas em recuperação judicial. Tá? Essas 3 figuras foram trazidas pela reforma e se somam já à clássica situação da massa falida, súmula 86, que também não precisa efetuar o depósito. Tá joia? Tema importante, dá uma lida lá nos parágrafos do 899 da CLT. Sucesso? Lê. Olha, Vini, deu tempo. Uma pena, hein? Uma pena. Olha que a gente estava Porque voou. Vamos só mandar os recados finais aqui pro pessoal. Olha, a gente agradece de coração também, primeiro vocês aqui no estúdio, a gente agradece mesmo de coração. Agradecemos também as unidades da Amásio. Com certeza. Todo mundo aí, todas as unidades de todo o Brasil. Agradecemos também o pessoal no YouTube aqui, gente mandando, olha. Francisco de Jesus, Santa Luzia do Itaim, Sergipe, Fortaleza, Ceará. Uma aluna mandou aqui, nossa, eu não posso esquecer. Ela mandou aqui, olha. Se eu esquecer, ela falou, cadê? Vanessa, manda um beijo para mim. Vanessa Rodrigues, um beijo para você, tá aqui. Sandra Maria de Londrina e também o colega que mandou de cadê? São Luís do Maranhão, Flávia Juliana, tá? Então agradecemos o nosso esquenta. É apenas um de vários eventos preparatórios para a primeira fase do 30º Exame de Ordem Unificado. Vão colocar um PPT sobre os nossos cursos. Olha só. Prepare-se para a primeira fase do 30º exame. Todo mundo vai passar. Nós temos o nosso curso super intensivo e o nosso curso super combo, tá? Então, temos uma preparação completa para a sua aprovação na primeira fase. E quem já está na segunda fase, já está tendo também a preparação completa nossa para a segunda fase. Então, a gente está junto aí de vocês. Desde a primeira fase até o dia da prova. Só não dá para fazer a prova. A gente ainda não descobriu como. A gente fica mandando as vibrações. Dá vontade. A gente já tentou entrar. A gente já tentou fazer um esquema para entrar. Eles não deixam a gente entrar. Mas olha, é mais ou menos, Vini. Sabe no casamento? Quando o pai vem acompanhando a filha no altar e entrega por nós, a gente é o pai acompanhando no altar. A gente vai até a porta, entregar ali e a gente espera que todo mundo tenha sucesso, esse vai ter. Pessoal, então, de coração, a gente agradece, tá? O carinho de vocês aqui no estúdio, também nas unidades, também online. Aquele pensamento positivo, ânimo firme. O Vini já vai dar a palavra final também. Me acompanhe nas redes sociais, especialmente meu Instagram, @professor Leone Pereira, tudo por extenso, e o meu canal no YouTube, Professor Leone Pereira. E o que eu recomendo? A gente vai voltar com as nossas revisões também, etc. Né, no Instagram. Você que está aí se preparando para a primeira fase, vale a pena acompanhar também, porque é conteúdo, sempre é matéria, você não perde isso. Já acesse lá, você já vai encontrar bastante conteúdo. Então é isso, pessoal. Eu encerro a minha parte aqui. Aquele pensamento positivo, ânimo firme. Vini, seus recados finais. Pessoal, eu desejo a vocês muita concentração e foco para a sua preparação. A prova do exame de ordem, com certeza, não é simples, mas também ela vai exigir de você empenho, estudo, aprofundamento, revisões, acompanhar os nossos eventos. Comece os seus estudos o quanto antes. Com certeza, eu tenho certeza e plena convicção que você, fazendo o nosso curso, estudando, seguindo as nossas orientações, você vai se preparar adequadamente para ter êxito nessa prova. Eu tenho essa convicção. É assim que funciona. Nós já contribuímos, né? E assim, a palavra contribuir é no sentido humilde, porque efetivamente o esforço é seu, mas a gente contribui para que você conquiste essa vitória. E quantas pessoas já não conquistaram essa vitória, tendo participado nesse nosso esforço, dessa nossa dedicação? Então, bora estudar, se empenha, que você tem condições de conquistar essa etapa, que vai ser uma dentre tantas etapas aí na sua carreira. Tudo bem? Então, foca nos estudos, se dedica integralmente. A gente aqui no Damásio
está do seu lado, está à disposição para te ajudar nesse momento muito importante, tá bom? Força nos estudos, sucesso total. Até mais. Boa noite, excelente final de semana e até nosso próximo encontro.